Obrigado. Boa tarde. Bem, eu sou Tony Lacerda, o GM, né, GCM Lacerda. Antes da Guarda Civil Municipal, foram 10 anos da segunda Vara de Infância e Juventude, onde a gente lidava com aquela situação toda do juizado, toda, enfim. Então, eu sou psicólogo e coordenador do Instituto Borboletas, @livrespraviver_. Sou psicólogo especializado em terapia cognitiva comportamental e as questões que levam até o suicídio, né? Hoje a gente tem um projeto que a gente age de forma peripatética. Viemos para cá correndo hoje para que a gente pudesse cumprir com a nossa missão no subúrbio ou nos locais onde ninguém quer estar. Então, eu estou contando isso tudo para começar a falar sobre a sensação de segurança pública. A parte mais técnica ou mecânica, eu acredito que já tenha sido falada, de leis e tudo, enfim, né? E aí, para começar, eu estava questionando a mim mesmo e a Neto sobre a questão do que é segurança pública, né? Ou melhor, o que é a sensação de segurança pública. Eu fui aluno do Colégio Central, no tempo que ainda existia Colégio Central. Assim eu entrego minha idade, né? Mas, enfim. E lá, a gente ainda tinha aquelas matérias anteriores ao SPB, enfim, né? E a gente aprendia muito sobre ser cidadão, embora de uma forma castrada também, mas a gente tinha aquela sensação de inclusão, a gente tinha fala. E o que é que está acontecendo hoje? Por que eu falo em sensação de segurança pública? Eu lembro de um professor que ele falava que a gente tinha uma sensação de segurança pública. E naquele tempo a gente já discutia por que nas praças e parques, e, enfim, né, quadras públicas e por aí vai, por que não tinha segurança? E eu ficava tentando entender onde é que ele queria chegar, né? Porque tudo, na realidade, tudo, eu não quero aqui discutir sobre o caos social, mas a gente tem que pensar em muitas nuances, né? Uma delas é que segurança pública, ela não começa na mão do agente que está com a arma na mão. A segurança pública começa lá no bairro e com a questão da educação é multifacetada. A gente não pode falar de segurança pública sem entender o professor, o sociólogo, o psicólogo, sem entender sobre grupos e tribos. Porque até o agente, quando vai em algum lugar, que ele vai com medo também, né? Por quê? Porque ele vai sobre qual é o maior processo, o maior problema para a gente que trabalha com segurança pública. Qual é o maior desafio? Fazer com que se cumpra normas e leis sem se tornar opressor. É complicado, porque só investir uma farda nós já estamos errados. Nós estamos ali entre a cruz e a espada, né? Independente, o sistema sacudindo todo mundo e a gente ali. E quando a gente entra por medo ou por opressão ou por sei lá o quê, se a gente não começa a entender que a farda, aquele momento ali nós somos a mão do Estado, né? Que não é Tony Lacerda, não é personificado. Eu conversava até com o colega Basílio, que como o Neto já foi tudo, inclusive GM também, sobre essa questão da gente entender onde é a gente, dessa questão dos nossos arquétipos, o pai de família, o segurança pública, enfim. Enquanto a gente não se entender, enquanto a gente não entender qual o nosso papel real aqui, a gente não vai entender o que é segurança pública de verdade. A gente vai ficar seguindo ordens, não senhor, sim senhor, e o sistema massacrando tudo e a todos. E para alguns, né, embora nós não tenhamos a questão, eu não vou entrar na questão de gênero, enfim, mas para alguns que não se identificam com a questão da pele retinta e por aí vai, a gente vai criar um processo também de síndrome do capitão do mato. Porque a gente vai entrar naquele mesmo lugar que a gente veio e de uma forma como o algoz de tudo, não entendendo que nós somos frutos, nós somos como um machado que ao tentar cortar a árvore não entende que veio dali, a madeira veio daquele lugar. Então é muito mais complexo falar de verdade sobre o que é segurança pública.
sobre o que é segurança pública. Ao vivo é isso mesmo, né? Então, assim, a gente tem que entender as questões da educação, a questão da educação, quando a criança chega com fome, a gente pode falar de um lugar, gente, de conhecimento, porque nós... era para eu correr? Opa aí, ó. A gente pode falar desse lugar porque a gente, enquanto psicólogo, a gente vai nessas faixas de Gaza, nos locais onde ninguém quer ir. Hoje nós somos responsáveis pelo atendimento ao CAPS, CRAS, dentre outras entidades que nós fazemos terapia mesmo. E eu fico chocado quando eu vejo algumas coisas, do jeito que julgam o agente da segurança pública, porque não é dado a ele o tratamento também devido. A gente adoece. Nós somos seres humanos e a gente adoece. Por sinal, se eu fizesse um teste, a gente iria ver que não tem ninguém com a saúde mental em dia aqui. Em lugar nenhum, na realidade. Porque o que é saúde mental? É a ausência da doença? Não, é um bem-estar que a gente não conseguiu alcançar e no processo pós-pandêmico só fez piorar, né? Então tem que ser revisto tudo isso. O tal do ajuste de conduta tem que ser entendido pela questão também psicológica. O homem, o ser humano, ele tem que ser visto de forma holística. O social não pode apartar o social, todas essas questões de um agente público, ou de um ser humano, ou de quem está do outro lado. Então, a rede não funciona, infelizmente. Por ego ou não, eu quando era lá do juizado de menor, a gente batia a cabeça porque não sabia como chegar até a polícia. E a polícia corria também da gente, porque ninguém queria se envolver com a questão do menor infrator. E isso tudo gerava um grande... a ponto de alguns colegas até hesitarem em segurar esse menor infrator, porque, poxa, não vai dar em nada, a gente vai ficar exposto. Então, é toda uma questão a ser discutida. É muito mais ampla e muito mais multifacetada do que a gente possa entender. Uma discussão só, um fórum só. O pessoal que promoveu isso aqui está de parabéns, porque há necessidade, sim, de fomentar. E é uma dinâmica. Hoje, o que a gente tem como verdade, amanhã já não vai ser. Porque o ser humano é o processo de evolução, e as leis continuam paradas, e o modus operandi também continua do mesmo. Não, a gente tem que crescer, tem que evoluir. Eu conversava com o mesmo cidadão sobre a questão de Freud, e que se fosse implantada hoje, está totalmente em desuso, né? Então a gente tem que rever muita coisa, a gente tem que entender cada ser humano, cada cabeça, o porquê que existe isso. Então, políticas públicas, vem da educação, a questão da educação, quando se fala em segurança pública, a sensação, porque nós não temos segurança pública, é a sensação que a gente está buscando ainda, que perdemos essa sensação de segurança pública, né? Então, assim, é toda uma questão social, biopsicossocial. Como é que a gente vai para lá sabendo que sua família também está no lugar? Eu moro num lugar que o tráfico tomou conta. Aí vocês vão perguntar, mas onde é que não tomou conta? E por que será que tomou conta? A gente que pensa um pouquinho entende que tudo é tendencioso. Não existe nada que, do nada, como a galera jovem fala, por acaso, do nada, não existe. Não existe. Quando deixaram de cobrir as praças e parques, foi para que jogassem a gente para os shoppings. E quando você vai para o shopping, você tem que consumir. E se você não tem dinheiro para consumir, e você chega cheio das marcas e tudo lá, um jovem que não tem condição, e que não tem, por algum motivo, que a gente não vai julgar também, o pai e a mãe ali, e que já não vai para a escola porque a merenda foi surrupiada. Deram outro golpe aí, como vários, né? E aí já não tem a merenda. Às vezes é o que segura aquela criança na escola. É a merenda escolar. Então ele não tem perspectiva. Agora, cria-se uma expectativa de que se eu entrar para o crime que está ali, né? Se eu entrar ali, eu vou ter a moto, eu vou ter a marca, eu vou ter tudo. E é todo um processo. E nós somos a ponta do iceberg. Nós estamos ali no front, mas não é ali. Não é ali que tem que ser discutida a segurança pública. Infelizmente, há necessidade ainda dessa mão mais firme.
dessa coisa mais ostensiva, porque nós ainda não temos preparos, não somos educados, não fomos e não estamos educados ainda o suficiente para entender, inclusive, a nossa dor, a percepção da nossa dor e a do outro. Então, dá-se esse conflito, e quem está de cima, olha, porque às vezes é necessário uma desorganização geral para que outras situações passem despercebidas. Então, essa questão do controle social, aí surgem as grandes religiões, e tudo isso é tendencioso. É para que a gente não pare. A síndrome é a questão que a gente está, outra questão que a gente está conversando, o mito da caverna. Você só pode olhar para um lado. Se ele chegar e vira, se olha para trás, é louco, afasta, ele olha, ele é perigoso para a gente, está muito em evidência, corta a cabeça dele aí. Então a gente passa por isso tudo, A gente tem que pedir permissão para ser, a gente anda pedindo permissão o tempo todo para tudo, para ter o meu estilo, para não ser julgado como isso ou como aquilo. Não, somos diferentes, somos sujeitos, somos únicos. Não existe ninguém, se aqui fossem irmãos gêmeos, não existe ninguém que, graças a Deus, que pense igual ao outro. Já pensou se tivesse dois pensando igual a mim, estava perdido tudo. Então, assim, a gente tem que rever o que é segurança pública. A gente tem que rever a educação. Como é que pode falar em segurança pública se tem um monte de professores insatisfeitos, em greve, paralisados o tempo todo? Não pode, a gente não tem esse cabedal de conhecimento para isso, mas não é à toa, é tendencioso sim. Quem vive nesse processo capitalista, canibal, é assim, é o caos. Eles vivem do caos. E nós somos essas marionetes que infelizmente estamos ali. E quem quiser que diga que está errado, porque você é posto para fora do circo. Você não se torna atração. Isso, a sua vida útil é só até onde interessa também. Então tem todo o processo que a gente sabe. Polícia na comunidade é uma ação super necessária. Entender qual a questão de cada grupo, de cada lugar. Salvador é imensa. Em cada grupo, eu falo de novo, de quem está ali em contato com o pessoal e que já passou por tudo isso. Juizado, Guarda Civil Municipal, já trabalhei em várias situações, entendeu? Eu tenho ódio dessa moça da placa que fica toda hora. Mas, enfim, então é isso. Eles vão falar dessas questões, mas há necessidade de políticas públicas. A NR01 está aí para promover a ação de psicólogos, mais psicólogos de verdade. Psicólogos e assistentes sociais, com autonomia para poder falar e para poder resgatar esse pessoal. Entendeu? As polícias, elas têm que ser mais cuidadas. Não é simplesmente jogar qualquer pessoa. Você não sabe qual é o histórico de vida dele. Ele vem para cá cheio de crenças que foram criadas, que foram lá na infância dele. Você não sabe que tipo de violência aquele cidadão passou, porque é um ser humano. É um ser humano. Mas quando está vestido, a gente não enxerga também como ser humano. A gente não é enxergado. É o guarda, é a polícia, não sei o quê, é ostensivo, ele mata. E isso já é impregnado também, porque também é tendencioso. É a normatização do sistema, onde tem o algoz e o vilão. A gente só muda de vez em quando o papel. E para quem em cima, quem tem o poder do voto, quem tem o poder de melhorar, de dar mais educação, saúde, tudo isso que a gente precisa, o esporte, com certeza a gente estaria em outra situação. A gente estaria em outra discussão. E aí sim, dessa forma, nós teríamos segurança pública. E não só a sensação, ou melhor, nós temos hoje insegurança geral. A gente tem segurança alimentar, a gente que é funcionário público, menos mal. Mas a maioria são comerciários. A sociedade ela é formada por gente que movimenta. Mais de 70% é comércio. E depois de um processo pós-pandêmico, a gente ficou todo mundo alheio a tudo. As pessoas estão mais violentas. A gente tinha uma esperança de que ficássemos mais educados, mais corteses, mais amáveis. Não. O medo, a angústia. Estamos todos adoecidos. E isso tem que ser revisto. Isso tem que ser olhado. Se a intenção é realmente essa, a segurança pública começa nas escolas.
A segurança pública começa no voto que você dá errado para o filho de não sei quem, que é herdeiro de não sei quem, e lá vai. E que não vai fazer nada também. Porque ele não sente a dor que a gente sente. Ele não vai lá na faixa de Gaza, ele não vai lá, enfim. Então a gente tem que ter todo o cuidado com isso. E a gente, enquanto agente de segurança pública, tem que ter esse olhar. Tem que entender que os nossos arquétipos estão aí. Eu sou policial, mas eu sou o pai de família, que meu filho está lá também. Eu sou, então aquela criança, se você não dá mão, ele vai cobrar depois. Então é esse olhar que vai incomodar se você tiver, mas tem que ser, não tem outro jeito. Se a história é para fazer, vamos fazer de verdade. Tá bom? Obrigado, gente. Foi um prazer.